3 coisas que eu aprendi aqui nos Estados Unidos além do inglês. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu estou muito, mas muito animada por poder compartilhar essas experiências minhas com vocês. Se você não me conhece, o meu nome é Bruna and se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário se você tem alguma pergunta aqui sobre os Estados Unidos, que eu vou ter o maior prazer de te responder, tudo bem? Bom, quando eu decidi vir para os Estados Unidos foi uma grande mudança na minha vida. Eu não imaginei que eu ia ficar aqui literalmente quase 4 anos. Os meus planos eram apenas ficar 6 meses e here I am. E claro que para eu poder ter decidido ficar esse tempo todo, algumas coisas me influenciaram a isso, certo? E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos, que só me fizeram reafirmar o porquê que eu decidi morar aqui por esse tempo todo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi aqui é que você é responsável pela sua própria vida. Oh, Bruna, você não sabia disso? Sim, eu sabia disso, mas no Brasil, por exemplo, eu morava com meus pais e mesmo quando eu não estava morando com os meus pais, eu estava tendo o apoio financeiro deles para terminar os meus estudos. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem 18 anos ou até mesmo quando você completa 18 anos, os seus pais literalmente, eles falam, ok, agora você vai arrumar uma casa para você, ou você começa a pagar aluguel para os seus pais. Tem família que sustenta o filho por mais tempo, mas literalmente é isso que acontece, porque geralmente com 18 anos você está indo fazer faculdade, então você tem que caminhar pelos seus próprios pés. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei assim, caraca, o pai vai cobrar aluguel? E aí eu comecei a entender que essas atitudes é para mostrar para a pessoa que você tem que tomar responsabilidade por você. Porque às vezes a pessoa tá tão confortável em morar com os pais, em ter comida, ter uma cama quentinha e comida pronta todos os dias, que ela não sai da sua zona de conforto para poder caminhar com os próprios pés. Porque afinal de contas é muito mais fácil quando você tem alguém tratando de você do que você ter que correr atrás das coisas por você mesmo. Certo? Então, você vê uma frase bonita falando assim, você é responsável pelo seu próprio sucesso, pela sua própria vida, é uma coisa, mas você experienciar que ela é uma coisa totalmente diferente. Se não fosse por todas essas coisas que eu já passei aqui nos Estados Unidos, gente, se eu contar cada história pra você, você vai ficar até de queixo aberto. Mas estando aqui sozinha, sem familiares, sem nada, sabendo que se eu não correr atrás das minhas coisas, eu literalmente posso ficar na rua, isso não é uma brincadeira. Eu literalmente posso dormir na rua se eu não correr atrás das minhas coisas. Fez eu entender que eu realmente sou responsável pela minha vida e começa a pensar dessa forma também. Porque foi uma lição que eu aprendi, que eu estou aprendendo, que literalmente mudou a minha forma de pensar, mudaram as minhas atitudes e me ajudam a cada dia a ser uma pessoa melhor. A segunda coisa que eu aprendi é que nada que você deseja é impossível. O número de oportunidades que estão sendo me apresentadas aqui nos Estados Unidos são enormes. É por isso que eu decidi ficar mais tempo do que no Brasil. No Brasil, eu fiz alguns trabalhos como atriz e eu acredito que minha carreira estava indo boa quando eu saí do Brasil. Eu fiz os comercial para as Olimpíadas em 2016, eu fiz comercial para a Globo, eu fiz várias peças teatrais e eu acredito que se eu tivesse ficado no Brasil correndo atrás da minha arte, do meu teatro, porque eu adoro arte, eu estava no caminho certo. E só que para conseguir essas oportunidades demoraram anos. Eu comecei com fazer teatro, nossa, faz tempo que eu comecei a correr atrás do teatro e somente depois de alguns anos que algumas oportunidades começaram a surgir e eu sei que eu ainda ia ter um caminho longo, como eu ainda tenho um caminho longo quando eu falo das minhas artes para alcançar, mas aqui nos Estados Unidos eu comecei a dançar hip hop. Arte é uma coisa que tá muito envolvida na minha vida. Eu tenho que fazer arte, é uma coisa que eu gosto, a arte pra mim me salva. E quando eu falo isso é porque o mundo já causa tanto estresse, tanta situação que a gente talvez não gosta, tanta situação indesejada, tanta coisa ruim que já tá acontecendo. A arte é uma forma que eu encontrei de me expressar, é uma forma que eu tenho de relaxar. Muita gente faz yoga, muita gente lê livro, eu adoro ler livro também, mas é através da arte que eu me expresso melhor. E aqui, quando eu comecei a dançar hip hop, quando eu comecei a fazer essas coisas, eu já me apresentei em Hollywood para pessoas, junto com os melhores dançarinos do mundo.
Eu não tô brincando, isso acontece, as pessoas, artistas tá andando do meu lado. Eu já encontrei com apresentadoras de TV, com juradas de TV, que conversam comigo no dia a dia, que já me apresentaram oportunidades na dança. Eu já fiz 2 filmes aqui com o meu time de dança, eu já fiz comercial. Eu já fiz muita coisa relacionada com a dança em apenas 2 anos que eu comecei a dançar. Então as oportunidades aqui são inúmeras, independente da área que você quer, o que só me prova que nada é impossível se você correr atrás. No Brasil também é a mesma coisa, você tem que saber aonde você também tá pisando, mas se você, o que eu costumo dizer é que o caminho para o sucesso, ele tá dividido na metade. A primeira metade é você trabalhar muito, muito, muito para você conseguir o que você quer. A segunda metade é você acreditar em você. Então, essas duas, trabalho duro e acreditar que você pode, andam juntas. E isso me direciona para a terceira coisa que eu aprendi nos Estados aqui, morando aqui sozinha, tendo todas essas experiências, esses ups and downs, que o seu mindset é o que vai determinar as suas ações. E o que eu quero dizer sobre isso é porque no Brasil eu estudava, eu estava na universidade, então era muito livre, era muito aquilo. Eu vou ir para a universidade, eu vou sair da escola, vou para a universidade, vou arrumar um emprego, ter uma família, boom, é isso. E aqui foram me apresentadas tantas oportunidades, mas tantas oportunidades que ter um próprio negócio virou uma coisa que eu desejei e uma coisa que eu fiz. Eu tenho meu próprio negócio e eu posso falar sobre isso. Em outros vídeos eu já falei um pouquinho ali sobre o que eu faço online, o que eu faço offline, porque eu tenho os 2 tipos de negócio aqui. Mas o ponto aqui que eu quero dizer é que às vezes a gente está pensando que as oportunidades vão vir pra gente numa forma estrutural, ou seja, universidade, emprego que eu quero e vou ganhar aqueles 5 mil reais por mês ou 10 mil reais por mês, whatever, aquilo que você deseja. Mas, na verdade, quando você tem uma mente, quando você tem uma mentalidade que te mostra as possibilidades, você pode alcançar muito mais. Vamos dizer que você quer ganhar aquele salário de, sei lá, 20 mil reais por mês. Mas você está numa situação onde você não tem emprego, onde você não tem diploma e onde você tá contando dinheiro para pagar suas contas, porque você só tá trabalhando de pedreiro, ou você tá limpando a casa, ou você tá trabalhando em empregos que não pagam tão bem. Como que você sai dessa situação para você ganhar 20 mil reais? Aqui acontece 2 cenários totalmente diferentes. O primeiro cenário é você olhar para a situação e falar assim, gente, isso é impossível. Essa garota falando que eu posso ganhar 20 mil reais por mês, isso nunca vai acontecer. O segundo cenário é você falar pra você, ok, eu tô nessa situação pra pagar minhas contas, mas isso não é o que eu quero pra minha vida. Eu quero ganhar 20 mil reais, como que eu posso chegar lá? A primeira situação, quando você pensa dessa forma, você tá bloqueando a sua mente de te permitir pra você tomar decisão, porque você já decidiu que isso não é pra você. Se você tá falando pra você mesmo que isso não é pra você, você não vai fazer nada pra mudar a sua situação. Mas na segunda situação, quando você tem uma mentalidade, quando você tem um mindset que te ajuda, você consegue falar pra você, ok, isso é só temporário, isso não é o que eu quero, mas eu consigo ganhar 20 mil reais. Quantas pessoas já saíram no jornal, revista, televisão, entendeu? Que conseguiram sair do zero, trabalhava catando lixo e hoje é milionário. Tem muito dinheiro na conta. Já fez 1 milhão de reais, ou conseguiu para a universidade. Essa é a diferença de pessoas que conseguem as coisas na vida e de pessoas que não conseguem. Porque eles acreditam que eles podem. Independente da situação que eles estão. O Jim Carrey, antes dele ser esse ator famoso, engraçado, ele era quebrado, ele chegou a passar fome, mas mesmo assim ele continuava a dizer para ele mesmo que ele ia ganhar 10 milhões de reais em 3 anos. Passando fome, contando dinheiro, entendeu? Morando na casa com os pais, passando aperto, e mesmo assim ele acreditou que em 3 anos ele ia ganhar 10 milhões de dólares. De reais não, 10 milhões de dólares. E o que aconteceu? Em 3 anos, correndo atrás, ele nunca parou, ele sempre acreditou que era possível. Ele fechou o primeiro contrato e guess what? Adivinha? Ele ganhou 10 milhões de dólares. Porque ele acreditou, mas uma pessoa na situação dele, passando fome, não tendo dinheiro para comer, contando dinheiro para pagar as contas,
Nunca ia acreditar que 10 milhões seria possível. Eu não tô falando que isso vai acontecer de um dia pro outro, mas eu tô falando pra você que as coisas são possíveis. Eu nunca imaginei que eu, com o inglês que eu tenho, porque eu tenho uma acentuação muito forte. Quando eu falo inglês, não é como eles falam. A minha pronúncia das palavras são diferentes. Eu nunca acreditei que eu, sem falar esse inglês direito, tendo que aprender muita coisa de inglês vindo do Brasil, iria ter negócio com o americano. Iria ter clientes americanos. Gente querendo trabalhar comigo. Isso pra mim tava assim, gente, alguma coisa tá muito errada. Mas porque eu acreditei tanto no meu poder de atuação, no poder que eu posso em ajudar as pessoas, que eu fiz acontecer. Então essas 3 coisas me ajudaram bastante, não só a sobreviver aqui nos Estados Unidos, porque às vezes as coisas ficam bem malucas, mas também pra moldar o meu caminho pro sucesso. E eu acredito que... E eu tô falando esse vídeo aqui pra você porque eu acredito em você, porque eu acredito que você pode desenhar um caminho brilhante de sucesso, independente da sua idade, independente de onde você esteja, independente da sua situação. Você tem um caminho brilhante pela frente. Eu acredito em você, mas tá na hora de você acreditar em você também. E colocar em ação, e colocar pra trabalhar. Trabalha. Não tenha medo do trabalho. Não fica pensando o que as pessoas vão pensar de você. Eu não dou a mínima pro que as pessoas pensam de mim, eles não pagam minhas contas. Eles não estão passando a metade do que eu tô passando aqui. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. E eu vou fazer mais vídeos. Eu fazia alguns vídeos sobre mindset, sobre mentalidade ano passado, alguns anos atrás. Eu vou voltar com esses vídeos e eu espero do fundo do meu coração que você comece a assistir eles também. Porque vir para os Estados Unidos é só o primeiro passo. Mas para ter sucesso na sua vida, você pode estar no Brasil, você pode estar em qualquer lugar que for. Se você tem uma mentalidade que vai te liderar ao sucesso que você deseja, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se você tem alguma pergunta, só deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, de se inscrever, entendeu? Esse vídeo eu acho que ele é muito especial, ele vai poder ajudar não só você, mas as pessoas que você ama também. Às vezes a gente só precisa escutar algumas palavras que nos direcionam pro caminho certo pra conseguir chegar lá. E eu espero que esse vídeo te ajude. Bom, muito obrigada de novo por estar aqui comigo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.